Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar classe e ordem dos números naturais. A primeira classe, que é a classe das unidades simples, a segunda classe, classe dos milhares, terceira classe, classe dos milhões, e a quarta classe, classe dos bilhões. Vamos observar como os números assumem um valor posicional diferente nas classes e nas ordens. Nós temos aqui um número com 2 dígitos, número 12. Ele assume um valor posicional de acordo com a posição desse número. Se trocarmos o número de posição, ele assume um outro valor. Trocando o número de posição, nós vamos ter o número 21. Temos agora um número com 3 dígitos, 123. Mudando os números de posição, podemos formar outro número e ele vai assumir valores diferentes. Então, o número 126. Se mudamos o número de posição, nós vamos ter 216 e ainda podemos formar outros números. Vamos observar o valor posicional do número 126. Observem que na primeira classe nós temos primeira, segunda e terceira ordem, centena, dezenas e unidades. Então, na centena, o 1 assume o valor posicional de 100. Na dezena, o 2 assume valor posicional de 20 e o 6 assume valor posicional de 6, porque é 6 unidades. Observe o número 731.267. Vamos observar quais as classes eles se encontram. Observem que o número apresentado tem 6 dígitos. Então, ele vai ocupar a primeira classe e a segunda classe. A primeira classe das unidades simples e a segunda classe, classe dos milhares. Vamos entender o valor posicional de cada um deles. Na classe dos milhares, o 7 é centena, então 7 é 700 mil. O 3 é dezena, tem valor de 30 mil. E o 1 tem valor de 1000. Na classe das unidades simples, o 2 tem valor de 200. O 6, valor de 60, porque é dezenas. E o 7, 7 unidades. Então, nós temos 731.267. Vamos entender o número que ocupa a primeira, segunda e terceira classe. Vamos observar o valor posicional desse número. Você consegue ler esse número? Na terceira classe, na classe dos milhões, nós vamos ter que o 1, ele está na 9ª ordem, na centena. Então, o 1 tem valor de 100 milhões. O 4 está na 8ª ordem, na dezena, tem valor de 40 milhões. O 3 está na 7ª ordem das unidades, tem valor de 3 milhões. Agora, vamos observar os números na segunda classe, classe dos milhares. Nós temos que o 9 está na 6ª ordem das centenas, tem valor de 900 mil. O 2 está na 5ª ordem, ordem das dezenas, tem valor de 20 mil. E o 7 na 4ª ordem, ordem das unidades, o 7 tem valor de 7 mil. Agora, na classe das unidades simples,
nós temos que o 8 está na terceira ordem, na ordem das centenas, tem valor de 800. O 3 está na segunda ordem, ordem das dezenas, tem valor de 30. E o 5 está na primeira ordem, ordem das unidades, tem valor de 5 unidades. Sabendo o valor posicional dos números, nós conseguimos fazer a leitura correta. O número apresentado é 143.927.835. Vamos observar um número que ocupa a primeira, segunda, terceira e quarta classe. Você consegue ler esse número? Vamos observar o valor posicional de cada um deles. Na quarta classe, a classe dos bilhões, nós temos 531 bilhões. Na terceira classe, a classe dos milhares, nós temos 549 milhões. Na segunda classe, a classe dos milhares, nós temos 213 mil. E na primeira classe, 866. Como faremos a leitura desse número? 531 milhões, 549 milhões, 213.866. Observe que os números, mesmo sendo iguais, dependendo da classe e da ordem que ele se encontra, ele assume valor posicional diferente. Veja o número 5 na quarta classe, na classe dos milhões. O número 5, ele tem valor de 500 bilhões. Já o número 5, na terceira classe, na classe dos milhões, ele tem valor de 500 milhões. Aí veja também o número 3. O número 3, na quarta classe, na classe dos bilhões, ele está na 11ª ordem, na ordem das dezenas. O 3 tem valor de 30 bilhões. Já o 3, que está na segunda classe, na classe dos milhares, ele tem valor de 3.000. Ele ocupa a quarta classe, a classe das unidades, ele tem valor de 3.000. Então, de acordo com a posição dos números e da classe ou da ordem, eles assumem valores diferentes. Vamos ao exercício de fixação. Observe o ábaco. Qual o valor posicional na terceira ordem? Sabemos que a terceira ordem pertence à classe das unidades simples. A terceira ordem é a centena. Precisamos saber quantas fichinhas nós temos para saber o valor posicional na terceira ordem. Observem que nós temos 5 fichinhas e 5 nas centenas. Na classe das unidades simples corresponde a 500. Qual número está representado no ábaco? Para isso, vamos contar cada fichinha que se encontra na unidade de milhar, na centena, na dezena e na unidade. E aí, você já contou? Qual número está apresentado? Se você respondeu 3.546, parabéns, você acertou. Agora, observe o número. Qual é a ordem do número 2? Observe que o número 2 pertence à segunda classe, a classe dos milhares. Se você respondeu que ele está na sexta ordem, parabéns, você acertou. Ele está na sexta ordem de centenas de milhar.
Qual o valor posicional do número 6? Observem que o número 6, ele está na primeira classe das unidades simples. Ele está na terceira ordem da centena. O 6 tem valor de 600. Agora, observe o número, que pertence à primeira, segunda e terceira classe. Você já consegue ler esse número? Qual o valor posicional do número 4? O 4, ele está na terceira classe de milhões e o valor posicional dele é 40 milhões. Em que classe se encontra o número 7? Observe o número 7. Qual classe ele se encontra? Se você respondeu que ele está na segunda classe, parabéns, você acertou. Agora, vamos observar o número que ocupa a primeira, segunda, terceira e quarta classe. Em que classe se encontra o número 3? Observe o número 3. Se você respondeu a quarta classe, parabéns, você acertou. Qual número está escrito na tabela? Você consegue ler esse número? Vamos pensar. Se você respondeu 436 bilhões, 259 milhões, 678 mil, 725, você acertou. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.